Estamos aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o Código do Peso, a nossa história, a nossa jornada, né? O que nos motivou a estar aqui e criar o código e tudo. Então, eu vou convidar a minha amiga, irmã e parceira de almas para se apresentar agora, começando. Gente, eu sou a Tayane, eu sou enfermeira obstetra, sou pioneira aqui em Ribeirão, né? 15 anos, 14 anos amamentando, 3 filhos e mais de 7.000 bebês, né, passaram pelas minhas mãos aí nesses anos todos de amamentação. Então, tem uma bagagenzinha aí pessoal e profissional. E nessa jornada aí de desbravar a amamentação, de trazer cada vez mais complexidade e simplicidade, né, e criamos aí o Código do Peso. E eu sou a Natália, pediatra, também tenho uma jornada longa na pediatria e vamos dizer, na luta sobre o parto respeitoso e sobre os primeiros 1000 dias dos bebês, né, que isso faz parte. Sou mãe de 2 e me incomodava muito ver as más práticas pediátricas que a gente tem às vezes e de condução de alguns casos. E eu e a Thay, né, sempre trocamos muito, a gente sempre tenta limpar e simplificar o parentar e as conduções, e a gente ficava realmente incomodada com algumas condutas e a dificuldade que a gente tem em trabalhar com outros profissionais, não por uma questão nossa, mas por diferença de conduta mesmo. Então a gente falou, então por que não ampliar esse olhar para que mais e mais profissionais... Para que a gente possa trabalhar com outras pessoas. Não, larga de ser boba. Para que mais e mais profissionais tenham acesso e mais famílias também tenham uma assistência de qualidade, que mais famílias tenham a assistência que merecem, né? Porque quando a gente salva uma amamentação, quando a gente salva um puerpério, a gente realmente pode mudar toda a jornada dessa família. E o que a gente vê, né, ao longo desses anos aí, a base propulsora, né, do Código do Peso é a gente percebeu que existe um limbo na assistência entre a patologização dos fenômenos naturais e a negligência de situações que precisavam ser devidamente corrigidas. E esse devidamente corrigido, né, existe aí outro arsenal de coisas de como ser devidamente corrigido, até porque isso influencia na situação clínica, no momento socioeconômico e tudo mais, então a gente tem que ampliar o olhar e integrar aí. Mas uma coisa que a gente foi analisando ao longo do tempo, né, é que a gente tem uma visão muito fragmentada, né, Nath, sobre o bebê. E o ganho de peso, ele tem uma certa urgência, né, uma certa aparência, né, que é como se ele fosse o centro de tudo. Porque quando, literalmente, na verdade, ele é consequência. É uma coisa palpável, vamos dizer assim, né? Ele o ganho de peso, né? ele A balança ficou... mostra. Exatamente, ele ficou como se fosse o norteador do sucesso ou não de uma amamentação, da capacidade ou não de uma mãe amamentar. E de um bebê de sugar. E as pessoas esquecem que você tem vários contextos que estão por trás do ganho de peso. Você tem um contexto social, você tem um contexto emocional, você tem um contexto fisiológico. Gestacional. Genético. Patológicos, que podem estar influenciando. E é como a Thay falou, a gente patologiza muito processos normais e, às vezes, os profissionais deixam de olhar para os processos patológicos quando eles estão lá apitando. E uma coisa que me chama atenção, e assim, eu acho que quando eu olho para a minha jornada, né, e acho que isso é uma jornada comum para todos os profissionais, né? Quando a gente está começando algo, a gente não tem quilômetros de experiência, então é muito fácil a gente se apegar a protocolos, regras. Então, o que é um peso normal? A tabela vai de tanto a tanto, o gráfico chega de tanto a tanto. Só que hoje, para mim, já é inconcebível, com um profissional que já tem um pouco mais de bagagem, a gente não trazer o raciocínio. Não trazer o olhar ampliado. E onde entra a questão do ganho de peso?
boa parte dos profissionais continuam naquele olhar metrificado, congelado, enrijecido, né, de não olhar para as questões do peso e para as questões orgânicas, assim como nós, né, se pegar 10 pessoas e der a mesma dieta para essas 10 pessoas, confina todo mundo lá no lugar e a gente vai ter a mesma densidade calórica, a gente vai comer a mesma coisa na mesma quantidade, vai ter gente que vai ganhar peso, vai ter gente que vai perder peso. Então, isso é um dado muito ridículo para mostrar para nós que nós somos diferentes. Por que os bebês seriam iguais? Então, parte da nossa inquietação para criar o código do peso é que ao longo dos anos, né, Nath, a gente foi cada vez mais olhando e discutindo, né, sobre os bebês que passavam por nós e principalmente aqueles que traziam um certo desconforto, né, porque a gente faltava respostas, sobravam perguntas, e a gente foi se dando a oportunidade de, em alguns casos, somente observar. E, gente, é incrível quando a gente se sente à vontade do ponto de vista profissional de não entender algo e só observar, claro que amparando ali, aparando as arestas dentro do patológico e do não, mas se permitindo observar a evolução natural, né? E quanto a gente aprendeu com isso, né? Sim. Isso que você falou é muito importante, Thay, porque a gente tem que entender, muitas vezes, que os protocolos, eles existem sim para serem seguidos. Opa! Só que a gente tem um contexto clínico de quando aplicar cada protocolo. E esse olhar, né? O que eu vou usar, o que esse bebê está querendo me dizer, qual protocolo que eu vou colocar. Até porque a gente não tem um protocolo único. Exatamente, Então, por isso que, é isso que eu quis falar, assim. Se a gente tem um prematuro, é um protocolo. Se eu tenho um bebê termo, é um outro. protocolo. Se eu tenho um bebê com síndrome de Down, é outro. É outro. Se eu tenho um bebê que foi FIV, que nasceu com baixo peso, aí se você vai olhar para a epigenética, já mudou tudo. Exatamente. E a gente carrega isso na bagagem. São muitos erros e acertos para a gente construir esse pensamento crítico, para a gente construir esse contexto clínico, para a gente construir essa visão não fragmentada de cada caso. E aí, quando a gente fala de contextualizar, é sobre isso, né? Do que protocolo que eu vou usar, qual raciocínio que eu devo ter, o que aquele bebê está querendo me falar. Porque a gente não está inventando um protocolo único. Exato. A gente está trazendo essa visão alinhada para vocês. E aí, né, sobre a questão de protocolo, até porque a gente também não está querendo, né, reinventar a roda, a gente, no Código do Peso, o que na verdade a gente está fazendo? A gente está trazendo à luz e organizando o processo de raciocínio. Porque uma coisa é eu chegar aqui e falar que epigenética é importante, genética é importante, pré-natal é importante. Boa parte dos profissionais sabem disso, né, Nath? Só que às vezes a gente não organiza o raciocínio. É isso que é diferente. Então, muito das informações, elas ficam separadas, fragmentadas. Então, a gente quer, na verdade, organizar o raciocínio desde o período antenatal. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala em programação metabólica, em epigenética, a gente tem que entender que eu tenho uma programação que aconteceu antes daquela gestação, programações que vão acontecer durante a gestação, né? No parto. No parto, de acordo com o posicionamento, tipo de com parto, outras questões. Estresse. Aí você fala, mas eu me preparei para a gestação e tive um bebê restrito. Mas existem situações que podem acontecer na gestação que elas não vão passar inócuas, né? Restrito é diferente pequeno. Exatamente. Então, eu posso ter uma infecção, às vezes até subclínica, que a gente vai descobrir depois no acompanhamento. Eu posso ter um estresse causado por uma questão do trabalho, ou por uma questão conjugal, ou por uma questão social. Uma implantação anômala da placenta. E tudo isso vai gerar essa repercussão, que a gente tem que ter essa atenção para olhar. Então, quando a gente aprende a juntar essas pecinhas do quebra-cabeça, fica muito mais fácil interpretar o peso. Exatamente. Então, é isso, né? A gente precisa hoje olhar de uma forma linear. Primeiro,
durante muito tempo, né, eu tinha uma forma de olhar para os bebês e eu achava que era assim que as pessoas todas olhavam. E aí, de repente, eu comecei a perceber que não é. A gente olhar do ponto de vista cronológico. Porque o que eu espero do bebê no dia do parto não é a mesma coisa que eu espero no terceiro dia, não é a mesma coisa que eu vou esperar com 7 dias, com 15 dias. O que eu espero de um bebê que nasceu a termo não é a mesma coisa que eu vou esperar de um bebê prematuro, que não é a mesma coisa que eu vou esperar de um bebê que nasceu pequeno para a idade gestacional, diabetes. Então, o rastreio gestacional, ele é muito importante. E a gente começou a ver, né, Nath, que os primeiros erros começavam justamente nas primeiras horas de vida. Intervenções desnecessárias, a separação, que era muito comum da mãe e do bebê, a ausência de contato pele a pele, né? A ausência desse momento, a exposição do bebê a fatores estressores desnecessariamente naquele momento. Então, a gente começa a ver aí uma sequência de erros que acabam acarretando vamos dizer assim, uma roda, um ciclo vicioso mesmo de intervenções na amamentação. E a não interpretação de fenômenos fisiológicos. Recentemente, né, eu tive uma paciente que me fez refletir muito sobre isso. O bebê dela nasceu super bem, lindão, bebê de termo, num peso adequado, tudo bonitinho. E aí, eu expliquei, só que na hora que a mulher acabou de parir, gente, o tico e o teco não bate, não vai rolar. E aí eu expliquei, falei, olha, pode ser que hoje, nas próximas 24 horas, o bebê queira ficar umas 6, 8 horas sem mamar, um bebê que tem reserva, se tiver ativo, aproveita esse momento para descansar, por quê? O bebê passou pelo estresse do nascimento, gente, a mesma coisa, ele teve um banho de cortisol e adrenalina, né? Porque, querendo ou não, teve que se adaptar com o frio, com a respiração, com o toque, com o cheiro, com a adaptação. Como eu não canso de falar, né? Nascer é uma crise adaptativa. Exato. Talvez então, uma das maiores que a gente vai ter aí na vida. E abrupta, né? Assim, é um processo de transformação abrupto. E eu brinco, né, que esse bebê por 2 horas, mais ou menos, pós-parto, ele tá num estado que não é o real. Ele tá num estado banhado de hormônios. É como se a gente tivesse sido acabado de ser assaltada à mão armada e a gente virar, vai pra casa dormir. Não vai! Só que aí depois, a hora que a adrenalina baixa, a gente desmaia. E o bebê praticamente vai fazer isso nas primeiras 24 horas. Ele está cansado, ele acabou de passar por um estresse adaptativo muito grande. Isso, querendo ou não, às vezes é até um presente de Deus para nós descansarmos também. Só que qual que é o problema do hospital? O risco de hipoglicemia existe? Existe. Para todos os bebês, alguns de maior ou menos risco, ele existe. Só que o problema do profissional é que nós somos detentores do saber e do conhecimento para saber qual é o bebê de risco e qual é o bebê que está fazendo a hipoglicemia, qual é o bebê que eu posso deixar dormir e qual é o bebê que não. Exatamente. E aí, onde entra o segmento do protocolo, né, sem base? Porque as pessoas não conhecem a fisiologia. E o mais interessante, a gente tem uma aula só sobre hipoglicemia no Código do Peso. E quando você destrincha o protocolo de hipoglicemia, na maioria dos casos, você consegue conduzir ele somente com a amamentação, né? Ou com a ordenha do leite materno. Então, assim, e o que a gente vê, não. É uma sequência de intervenções que, muitas vezes, por desconhecimento ou por falta de tempo, por falta de uma assistência 1 para 1, a gente acaba priorizando a oferta do uso de fórmula ou intervenções, muitas vezes, muito mais desnecessárias. Ô, Thay, e você falou uma coisa muito interessante aí também, da questão dos profissionais, né? Que a gente vê muitos e muitos cursos de amamentação. Nenhum fala disso. E a gente vê muito que a amamentação é sobre pega, sobre posição, né? Que se a amamentação tá doendo, é só a posição que tem que ser corrigida, é só a pega que tem que ser corrigida. Eu vou deixar essa parte para você, porque eu já tô rezando meu terço. Eu só vou terminar a fofoca antes que eu contei ela pela metade da mãe aí que foi internada. Que aconteceu? O nenê quis dormir por muito tempo e entraram com prescrição de fórmula. E ela me ligou desesperada, o bebê estava só dormindo. Então, se ela não tivesse a quem recorrer, ela já teria entrado com uma fórmula desnecessária. E como o bebê dela, né, só quis dormir, a primeira coisa que ela ouviu foi que seu filho vai morrer de hipoglicemia. Então,
Diante de uma situação fisiológica, ela já teve a capacidade dela de amamentar o próprio filho minada dentro de uma instituição hospitalar. Isso é inconcebível. Agora, falando aí sobre a questão que a Nath pontuou, né? O que eu vejo hoje, né, na prática? As pessoas, elas se formam na amamentação em busca de saber intervir. Quando que eu vou indicar a sonda? Quando que eu vou botar o bico de silicone? Quando que eu vou botar na invertida na cavaleira, mandar abrir a boca, fechar a boca, não sei o quê, fazer frenectomia? Sem saber aprender a fisiologia primeiro. Como que eu vou intervir em algo patológico se eu não domino o fisiológico? E não domino. A Nath e eu estávamos semana passada numa condução que de repente uma outra consultora mandou uma mensagem para a Nath querendo já colocar uma intervenção agressiva quando eu realmente fui avaliar e não precisava de intervenção nenhuma. Né? Que era? Era o uso de bico de silicone que foi colocado pela mãe, ok? Processo de decisão completamente esperado. A bebê, para nossa surpresa, mamava super bem o bico de silicone. Na verdade, o que a gente precisava era fazer uma redução de fórmula, que também foi reorganizada ali, mas sem outros artefatos, né? Só a questão do tempo, observar o tempo, fazer as escolhas principais inicialmente. O bico de silicone, nesta situação, ele estava sendo bem organizado. Agora a gente já está em processo de retirada do bico, porque a fórmula já foi praticamente retirada de cena, isso em 10 dias. Eu vou compartilhar um caso que aconteceu esses dias comigo também. Eu até falei com a Thay, eu falei, Thay, vou pegar um caso, me encaminharam, é uma paciente de fora, abri um horário de urgência, uma bebê de 8 dias que diz que está com dificuldade de ganho de peso e muita dificuldade na mamada. E eu fui sangue no olho, né? Você chega lá num caso desse, você fala assim, salivando, eu vou ter... Trabalho. E a gente adora ter trabalho nessas horas, né? Assim, a gente vai com gosto mesmo para fazer a diferença para aquela família. E aí, na hora da coleta da história, então, foi uma bebê que nasceu de cesárea agendada por uma placenta prévia, 37 para 38 semanas, ficou uma dúvida aí. A mãe teve uma diabetes gestacional controlada por dieta. Então, assim, na história, eu não tinha botado a mão na bebê ainda, nem visto mamada. Eu já fui preparando os pais. Eu falei, olha, a gente tem vários fatores de risco para ela não ter recuperado esse peso ainda agora, né? Com 8 dias de vida. E tá tudo bem, ela tá claramente hidratada. Então, aí, na hora que eu comecei a examinar, eu fui mostrando para eles. Olha, a fraldinha tá cheia... Tá com vários sinais de hidratação, a saliva, e ela tava super ativa, bonitinha. E qual não foi minha surpresa que na hora que eu coloquei na balança, ela já tinha até passado um pouquinho do peso do nascimento, ou seja, você nem precisou nem precisei do entrar com sangue no olho, era só um erro de balança do pediatra que tinha visto ela lá na cidade. E os pais saíram super tranquilos, porque eles até entenderam que ela não precisava ter ganhado peso aí na história. Então, quando a gente aprende a avaliar esse contexto, a mamada... depois eu botei pra mamar, a mamada tava linda, né? Foi só um ajuste, assim, muito sensível de... pega mais assim, atola a cabecinha. Ajuste fino. Fino, né? E eu fiquei muito feliz, e triste ao mesmo tempo, porque ela tinha saído do pediatra 2 dias antes, com uma recomendação clara de fórmula, e sem ele ter avaliado mamada. Então, assim... poderia-se ter perdido uma amamentação por muito pouco. É que avaliar a mamada dá trabalho, né? Por muito pouco. Então, é esse olhar que a gente quer trazer para os profissionais que estão com a gente no Código do Peso. E de simplificar. Hoje, gente, eu fui passar visita para um neném, nem comentei com você. E ela me falou uma frase que me deixou muito reflexiva. O bebê dela foi para UTI, saiu da UTI, estava em casa e tal. E aí ela olhou para mim e falou assim... Tá, eu não sei se eu vou conseguir amamentar, porque para amamentar precisa de muita coisa. E eu falei, mas o que é muita coisa? Então, porque a enfermeira do hospital falou que eu não podia guardar o leite no mesmo freezer que tivesse carne. Eu falei, mas qual freezer caseiro não tem carne? O meu tem até placenta ainda. O meu tem 2 placentas. Eu falei...
Ai, porque ela falou que ele não pode segurar neném na posição de sapinho. Ai, porque ela falou que o leite tem que ser consumido em até 2 horas depois de ordenhado ou 12 horas na geladeira. Ai, porque eu não posso dar o leite assim, porque não pode ser assado, porque depois de mamar tem que mamar um peito só. Ela falou assim, eu não vou conseguir, porque são muitas regras. E aí eu fiquei muito reflexiva de quantas amamentações elas se perdem por conta das pessoas focarem em técnicas que não existem e não entenderem da própria fisiologia. Eu me emocionei em outra consulta esses dias. Foi uma amamentação tranquila, mas foram aqueles bebês de peso desafiador, né? E aí foram mais ajustes, é mais questão comportamental. A mãe era uma mãe solo, é uma mãe solo, né, que tinha o apoio da mãe, do pai, estava morando na casa deles, então tem toda uma questão aí, que é o que a gente aprende a ler também no Código do Peso, estrutural, socioeconômica e outras questões que a gente coloca. E a avó me olhou emocionada e falou assim, eu aprendi a amamentar hoje. Né? 2 gerações para frente. 2 gerações para frente. Então ela falou, eu aprendi a amamentar no processo que a minha filha teve. Eu até te mandei essa frase no dia, para eu não esquecer disso, você lembra? Para favoritar na nossa conversa, porque meu olho realmente encheu de lágrima. E você vê que quando você constrói uma história, você pode impactar e ressignificar gerações. Porque foi como você falou naquele post que você fez no Dia das Mulheres. As nossas mães, as nossas avós, elas aprenderam na dor, elas aprenderam sem assistência, porque elas vêm muitas vezes de uma assistência extremamente patologizada, né? E hoje a gente consegue traduzir isso. Eu tenho uma frase que eu acho que é muito simbólica, né? Que eu até coloquei nesse post, que é, hoje eu tenho informações, a minha avó teve palpite. Exatamente. E a gente não quer, gente, que os profissionais que andem com a gente, eles sejam replicadores de palpites. Que eles sejam replicadores de mitos. Que eles sejam replicadores de protocolos engessados. A gente quer que vocês tenham leitura, contexto. A gente quer que vocês tenham acesso a jornada que a gente construiu durante a nossa construção profissional. E segurança. Então, é o ponto de vista da pediatra, é o ponto de vista da enfermeira obstetra, né, consultora de amamentação esse tempo todo. A gente quer que vocês tenham essa construção multiprofissional para que vocês não passem pelo caminho das pedras como nós tivemos que passar, como nossos pacientes tiveram que passar nessa construção. Porque quando a gente fala, mas como assim? É difícil, por exemplo, a Thay atender com um pediatra que não tem esse olhar, e é difícil para mim atender com uma consultora que não tem esse olhar. A gente coloca, muitas vezes, a família no meio do fogo cruzado. E assim, e uma hora, porque assim, na hora que a família tá vivendo ali, o olho do furacão, o olhar, ele fica meio desestruturado, mas com o passar do tempo, a mulher, ela vai fazendo as conexões e ela consegue interpretar o que houve de errado em boa parte das vezes. Claro, para aquela mulher que fazia muito questão de amamentar e tal. E a gente não quer profissionais que fiquem nessa berlinda, né? De ter usado de artifícios sem a responsabilidade de poder fazer perder uma amamentação que foi o sonho de alguém. Eu e a Thay somos muito críticas. Muito. E uma coisa que a gente pensou durante esse processo foi: por que a gente vai criar outro curso, né? Sendo que já existem tantos cursos de amamentação e pediatria por aí. Porque eu nunca vi um curso que envolvesse essa questão multifatorial como o nosso envolve. Então, na hora que a gente foi construir o conteúdo programático do Código do Peso, a gente queria que fosse um curso que realmente tirassem vocês do início para o final da nossa jornada profissional. Que fosse um curso que provocasse uma verdadeira transformação na vida de vocês e na vida das famílias que vocês assistem. Porque a gente também entendeu que o nosso papel no consultório, ele ficava restrito àquelas famílias que a gente conseguia atender de 1 para 1. E
me emocionou e me deu gás saber que formando outros profissionais eu vou conseguir atender, de certa forma, muitas outras famílias e chegar em muitos outros lugares que a gente não consegue chegar quando a gente está aqui. A gente salva, né, os 1000 dias. Ah, Natália, não é só salvar amamentações, eu estou salvando uma programação metabólica de um bebê. Uma vida. Eu estou salvando uma relação, eu estou salvando uma formação, eu estou prevenindo trauma, eu estou promovendo um neurodesenvolvimento, um cognitivo, eu estou prevenindo doença, eu estou prevenindo diabetes, eu estou prevenindo câncer, eu estou prevenindo tudo. Uau! A gente salva essas amamentações, a gente salva essas famílias online, de forma nos Estados Unidos, a gente salva na Espanha, a gente chega em muitas famílias e quanto mais profissionais eu conseguir atingir, mais famílias eu vou conseguir atingir. Então, é uma questão de valorização profissional mesmo pra gente, né? A gente quer ampliar a nossa gama, a gente quer expandir esse conhecimento, porque a gente tem muita certeza e autoridade no que a gente está falando. E assim, a base, né, Nath, que quando a gente começou a pensar sobre essa questão de ensinar sobre o Tem uns ganho de 6 peso, anos, Thay? Ah, por aí. Mas é que a gente foi parindo outros partos, né, no meio desse caminho e foi tomando forma, não tomando forma. Eu quero ouvir falar, eu falei minha versão, né, Thay, do meu olhar sobre o código do peso, que me impulsionou, e agora eu vou jogar a bola pra você, a gente não combinou. Vocês estão vendo a saia justa, né? O que mais, assim, olhando para minha carreira com relação à amamentação, sempre tive 2 pontos que eu sempre me achei muito boa. A primeira foi a questão de lidar com lesões graves, né? Então, Concordo. né, essa questão de ajuste e pega, e a questão do acompanhamento de peso foi outro ponto que, assim, me diferenciou muito, né? Então, muitas pacientes me procuram justamente para o acompanhamento do ganho de peso, retirada de fórmula e tudo mais, e também para questões de lesões profundas. Eu já tive gente que veio do Brasil todo aqui por conta de dor na amamentação e veio só para isso, né? Então, acho que a gente tem que vangloriar nossas jornadas, sim. E hoje, né, a construção de um raciocínio clínico, a construção de uma segurança profissional, né? Porque se você conversasse com a Tayane de 10 anos atrás, provavelmente muita coisa na nossa condução ela mudou. Até porque hoje eu me sinto muito mais segura de ter o meu olhar ali, de ter o embasamento clínico, protocolar, teórico, prático, mas também de poder olhar de uma forma muito ampla para isso. Então, hoje, né, ter o código do peso e poder levar um pouco desse raciocínio e organizar, como eu adoraria ter esse raciocínio organizado há 10 anos atrás, porque foi muito, muito sofrido, assim, a nossa jornada, e foram muitos anos de erros e acertos, porque quando eu comecei a trabalhar com a amamentação, gente, a amamentação era mamar caleja, dói mesmo, passa casca de banana, abajur. Eu sou da época do abajur. Eu não conheço o abajur. Você não conhece? Não. Da lâmpada incandescente para cicatrização? Socorro, não. A gente ficava lá com o abajur, com a lâmpada incandescente nas peitolas lá, e depois a gente ficou chique, aí veio a luz infravermelha, e depois que veio o laser. Então, assim... A luz infravermelha, meu pai tinha em casa pra cicatrização. Nossa, quanto que eu usei aquela luz infravermelha já. Então, assim, eu aprendi em cima de um conhecimento muito escasso, muito pobre, muito, assim, superficial. E eu ainda me assombro de ver que quase 90% dos profissionais de saúde ainda fazem uso desse conhecimento, né? E... quando a gente olha, né, e graças a Deus, o que eu tive de bom? Eu sou parteira. Então, eu sei que eu tenho uma visão privilegiada da amamentação porque eu estou antes dela começar. Então, acompanhar o pré-natal, acompanhar o parto, acompanhar a primeira mamada, acompanhar os primeiros dias até o momento de alta. Então, conseguir acompanhar o fenômeno por inteiro é um grande privilégio. Thay, isso que você falou me fez refletir aqui agora que também é um privilégio
o modelo de atendimento pediátrico que eu presto. Por quê? A partir do momento que você tem... Eu tenho várias formações fora da pediatria, né? Orientação parental, prevenção de trauma, homeopatia, nutrologia pediátrica. E quando você consegue olhar isso, o contexto da família, você sabe, você conhece aquela família, você sabe pelo que ela está passando. Se tem uma questão, você sabe o quanto isso influencia também no dia a dia, né? Às vezes eu falo, são nuances. A mãe chega no começo da consulta, nossa, eu perdi minha babá, eu tô sem a babá pro filho mais velho, e aí eu tô me dividindo, e aí você vai pesar aquele bebê, ele derrapou na balança. Então eu falo assim, esse olhar ampliado, ele é uma bênção, né? E a gente só consegue fazer essas conexões quando a gente entende o porquê que elas acontecem. O motivo de um estresse poder influenciar no ganho de peso, o motivo de um posicionamento intrauterino, o motivo de uma, né, daquele modelo que o bebê, da posição que ele ficou dentro da barriga durante o pré-natal, dele acontecer. E aí, quando a gente une todas essas visões, que é isso que a gente quer trazer para vocês no Código do Peso. Você não se assusta, você o não mapa, se desespera. né? Como que vocês vão ler esse mapa? Vocês sabem exatamente o que esperar ou não daquele binômio. Esses dias eu tive uma nenenzinha, ela estava no 3º mês, ou seja, é um mês crítico para amamentação. E ela foi internada com uma bronquiolite, perdeu peso. E aí a mãe me ligou desesperada, que a pediatra falou que ia ter que entrar com fórmula. E eu só falei uma coisa para ela muito clara. Falei, se você ficar doente, você ser internada, como que você vai sair de alta desse hospital? Você vai ganhar peso ou você vai perder? Então, por que a gente espera que com o bebê não seja assim? Exatamente. A gente... É muito interessante até, porque as pessoas esquecem que os bebês, eles são... Humanos. Né? Que eles são um organismo em formação e estão ainda mais suscetíveis. Porque eu falo, a gente quando tá doente, ainda tem o discernimento de, meu Deus, eu preciso comer alguma coisa que seja para eu me ajudar a recuperar. A criança nem isso tem. Fora que eu tô tirando a questão de aumento de demanda metabólica, de consumo da doença, de tudo isso, que não tá sob nosso controle, né? Mas a gente ainda tem esse discernimento. A gente esquece que a criança nem essa escolha tem. Mas você sabe que uma coisa que me chama atenção com essa questão da doença e da perda de peso? Porque se a criança come, perdeu peso, boa parte dos pediatras vão falar, não, é normal, ela tá doente. Nenhum pediatra vai falar assim, soca comida nela. Por que o lactente é diferente? Porque se a criança tá doente e perdeu peso, soca leite nele. Eles querem socar mais leite. Clínica. O que eu não posso deixar desidratar, não posso deixar patologizar ali, mas eu preciso esperar o curso. Gente, então é isso. A gente queria deixar essa mensagem para vocês, a gente queria trazer o Código do Peso, ele não é um curso de amamentação, o Código do Peso não é um curso sobre ganho de peso. O Código do Peso é um protocolo clínico embasado cientificamente, com o olhar da neurociência, com o olhar da nutrologia, com o olhar da pediatria, com o olhar da lactação, da obstetrícia, sobre todos os fatores que eles influenciam numa amamentação. É uma coisa realmente muito fora do padrão. É uma coisa que eu já fiz 500 cursos que eu não conheço. Eu nunca vi igual. E eu garanto para vocês que vai mudar a jornada clínica de vocês. Com toda certeza. E aproveitem, gente. São muitos anos de experiência, muitos quilômetros, né, de experiência. E é uma forma de raciocínio, né? Não é um protocolo, não é um checklist. É uma forma única e diferente, global, de enxergar ali. E vocês vão estar sendo acompanhados de perto por nós, né? Nos nossos encontros, nas nossas aulas ao vivo. Aí, como é a parte metodológica mesmo do ganho de peso? Conta aí. Então, a gente tem vários módulos, né? Que de acordo com a expertise, vamos dizer assim, maior de uma ou de outra, eles são divididos.
algumas aulas que nós damos juntas, outras aulas que a gente faz ao vivo, os encontros, né? Pra gente ter essa proximidade maior, pra gente ter esse canto. E para algumas turmas, vamos dizer, a gente tem encontros mesmo, individuais comigo e com a Thay, pra gente elaborar casos específicos, raciocínio clínico, pegar na mão de vocês. E o que a gente está montando, gente, é uma equipe, né? Então, a gente quer que os nossos profissionais, os profissionais Código do Peso, eles tenham uma página de indicações, eles possam ser referência, né? A gente tenha para quem orientar, para quem encaminhar. A gente quer ver esses profissionais que estão com a gente. Então, pediatras, fonoaudiólogas, enfermeiras, consultoras de amamentação, doulas, todos vocês vão sair transformados dessa prática clínica. E para que as próprias famílias, né, elas saibam que este profissional realmente passou por um processo de atualização, de conhecimento e que sabe, de fato, olhar para o ganho de peso. Então, é uma forma de reconhecimento profissional também. Exatamente. E é isso. A gente espera vocês lá no Código do Peso. Beijão. Vem com a gente.